Pode ir. Seja bem-vindo ao Ânima Podcast. Gente, hoje eu estou muito descontraída. Era para ser mais séria. Tá dando tudo certo aí? Porque hoje é especial de Natal. O tema Virei Mãe e Não Morri. Olha, tirei esse tema da onde? De Jesus, né? Porque Jesus nasceu uma mãe também. E daí, né? Que viagem muito louca que eu fiz. Eu juro para vocês que eu estava sóbria quando eu tive essa ideia. Tá? Vou pegar aqui, olhar aqui na minha colinha, ó. O negócio é o seguinte, vamos fazer uma ponte hoje entre maternidade, que a gente fica muito louca, né? Com o retorno à feminilidade, né? O nosso lado feminino, o nosso lado mulher, leoa e tal. E daí, olha só, hoje é o nosso especial de Natal. Essa parte já falei. Mas é o seguinte, nós não somos sagradas, tá? Mães. Que aí as pessoas acham que o cara vira para você e fala assim, não, mas você é sagrado, você é mãe, não posso te tocar, entendeu? Que é essa viagem toda louca aí. É o seguinte, nós somos humanas, erramos, entendeu? O que a gente precisa mesmo é de ajuda real, tá? Somos aqui mães reais, vamos falar hoje de realidade materna e realidade feminina, tá? Então, a gente precisa de rede de apoio emocional, de tempo e, principalmente, que nos apoie em nossas escolhas diferentonas, entendeu? Como mães dedicadas, porque tem mães e mães, né? E nós aqui, eu reuni aqui só mãe dedicada, porque são 4 horas da tarde, não posso falar outra palavra. E é o seguinte, agora eu vou dar Nossa, gente, agora eu vou causar. As mães que são solteiras, então, queremos falar para os Red Pill, né? Que estamos nem aí para vocês, porque são 4 horas da tarde, para vocês que não querem namorar mães, tá bom? Quem está perdendo mulherões são vocês, tá? Esses red pill aí que não tem o que fazer, ficam falando umas coisas assim nada a ver, sabe? Ai, gente, eu tenho preguiça disso aí. Então, gente, eu quero dar as boas-vindas às minhas convidadas, tá? Monique Tchá, que é mulher e mãe da Mariana, de 4 anos, tá? Segue lá já, @Monique Tchá no Instagram. E a minha amiga e vizinha, né? Que a gente hoje se descobriu, né? A gente mora bem pertinho, que é a Adriana Radaeli, mulher, terapeuta e mãe da Rafaela, de 20 anos, e do Murilo, de 16 anos. Segue lá, ó, @santafé.terapias no Instagram. Gente, muito bem-vindas vocês. Obrigada a você, Josi, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no teu podcast. Um pouco nervosa, mas estou bem feliz. O prazer é meu, é imenso essa satisfação, esse encontro e esse tema, né, que é tão atual. Eu acho que eu, sendo a mais velha de vocês aqui, sempre foi um desafio muito grande ser mãe competente e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa voltada à sua feminilidade, com tantas exigências no mercado hoje em dia, né? Ser isso, ser aquilo, tantas receitas, nunca se viu tantas receitas. Né? Tantas receitas. Então, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pela presença de vocês. Eu fui mãe em 2015, que eu virei mãe, né? E não morri. E daí, naquela época, eu virei blogueirinha de alimentação saudável infantil. Não cheguei a falar sobre isso com vocês, né? Mas foi daí que começou o marketing digital na minha vida e todo o meu envolvimento e tudo mais na internet, né? E aí até hoje tem lá o Comidinhas da Duda. Então, daí eu comecei a gravar vídeo pro YouTube e pro Facebook, Instagram, né? E, assim, a rede de mães na internet, grupos de Facebook, você deve participar, né? Sim, com certeza. Que a tua tem 4 anos. É muito grande. Então, assim, a nossa maior dor é o quê? Como ser mãe, né, escrevendo no Google, porque a gente não vem com uma receitinha ou com, né, uma instrução, assim, faça assado. O seu filho, ele tem um negócio assim especial, um negócio diferente, que nenhuma outra criança tem, sabe? E daí você tem que fazer assim, desse jeito. Não, é muito, assim, aquela questão, a gente tem que usar muito instinto, né, tudo isso, e a gente vai falar sobre isso aquela questão selvagem, né? Então, vamos falar um pouquinho da realidade, né? Já que a gente começou falando sobre isso, né? Dessa grande comunidade que nós temos na internet. Fala um pouquinho, Monique, dessa realidade da mulher, ó,
hormônios, o nosso corpo que muda, roupas que... a roupa quando tá grávida é outra roupa, pilha de roupa, fica lá, né? Ficava lá as pilhas de roupa lá que eu não ia usar. Roupa depois quando a gente tem a criança, depois, e olheiras e exigências da sociedade, né, Adri? Exigência da nossa própria cabeça também, né? É verdade. Como que foi isso aí pra você? Sabe o que é mais engraçado que você falando agora, eu me lembrei? O período da minha vida que eu mais me senti bonita foi durante a gravidez. Eu me olhava no espelho e eu me achava muito linda, barriga redondinha e tal. E eu nem me importava muito com a questão da roupa, porque realmente é um perrengue, né? Aí você vai catando roupa de um, catando roupa de outro, vai emprestando da avó e foi bem assim. Mas eu tava num período super bom. E aí quando a Mari nasceu, aí foi perrengue. Aí que vem a crise. Aí o perrengue veio forte. Porque assim, a gente lê muita coisa, como você comentou, né? A gente vai atrás de tutorial, a gente compra curso, a gente vai nos grupos. E você se informa muito sobre aquele momento que você vai passar. Só que a realidade é outra, né? Eu não encontrei em livro nenhum a realidade que eu encontrei depois quando a minha filha nasceu. E esse período de pós-parto, para mim, foi um perrengue grande, assim. Foi o período que eu mais me senti desesperada na minha vida. Eu já saí do hospital. Eu cheguei em casa com a minha filha, bebê, numa sexta-feira à noite. Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz com ela? Eu não sabia. Então, foi um período assim que a gente se esquece como mulher. No início, né, quando você está com o bebezinho pequeno, se você me falar, nossa, o que você fazia para você? Nada. Eu nem conseguia dormir, na verdade, né? A gente tem essa dificuldade, né? Eu passei noites e noites sem dormir. Esqueci de olhar para a câmera. E assim, olha, eu tirava um pijama e colocava outro, a realidade era essa. Eu tirava um pijama, tomava um banho correndo, porque a cria não deixava você tomar um banho gostoso, relaxante. Não, era 5 minutos de banho, a criança já estava berrando, né? Eu deixava com o pai, deixava com a avó, já estava berrando. Então, era tirar um pijama e colocar outro. E os dias que eu penteava o cabelo, era uma vitória. Vou ser bem sincera, essa é a realidade da maternidade. Ainda mais você que já tem o cabelo praticamente penteado, que é liso, né? Não, era um o penteado de manhã é o coque, né? Então eu vivia de coque e trocava um pijama por outro e a realidade da mãe era essa, assim. Mas é porque eu não sei como é que é com a mãe que já tem mais filhos, né? A Adriana vai poder falar melhor. Mas o primeiro filho é muito impactante, né? Então muitas exigências na nossa cabeça. Muitas exigências. Você acha que você tem que dar conta de tudo. Que nem eu comentei com você, né, antes, falei... Eu pensava que a gente já vinha preparada para aquele momento. Não, eu sou mulher, eu tenho que dar conta de cuidar dessa criança, cuidar de mim, da casa, do marido. E quando veio a realidade, nossa, eu baquei legal. As minhas olheiras hoje, eu já tinha antes da Mariana nascer, mas depois que a Mariana nasceu, piorou muito, né? Mas assim, vai passando com o tempo. Com o tempo vai melhorando. Eu sei que tem muitas mães que estão escutando a gente agora, que tá com o bebezinho pequeno, né? Isso passa, menina. Uma hora as coisas vão começando a melhorar e você volta a se enxergar como um ser humano, né? Como uma mulher. Mas no início é difícil. Eu acho que a minha vivência com a maternidade é muito parecida com a de muitas mães, né, Josi? Você, eu acho que passou por isso também, a Adri. Então, acho que é isso. O que fica são as memórias, né? São as memórias. Eu vindo pra cá, dirigindo e pensando, né? Eu falei, nossa, eu sinto saudade até do chorinho dela, de quando era bebê. Sinto saudade. E se alguém naquela época falasse pra mim, nossa, um dia você vai sentir saudade, eu ia surtar com a pessoa. Falando, você é doida, né? Ela chora o tempo todo, como é que eu vou sentir saudade disso, né? E hoje eu vindo pra cá, falei, nossa, eu sinto saudade do chorinho, do cheiro do bebê, né? O cheirinho. O cheiro é uma coisa bem especial. A sua casa fica com aquele cheirinho, né? Eu sinto saudade, mas a gente entra numa bolha, na verdade, assim, né? Porque ali é um momento só nosso. Ninguém vai entender. Por isso que a gente tá aqui hoje, a gente tá numa bolha coletiva, né? Mas a gente entra numa bolha, assim, uma experiência única, né? E você, assim, por mais que você tenha apoio, eu tive muito apoio do meu marido. Mas tem coisas que você não consegue terceirizar. Não tem como. O perrengue à noite é só você pra resolver. Ninguém vai pegar teu filho, vai dar de mamar, entendeu? Vai pôr pra dormir. É com você o negócio. Então, por mais que eu tivesse aquele apoio na época... foi muito difícil. Mas passou. Contigo, Adri, como é que foi? Com o segundo filho, a gente tá curiosa. Eu tenho essa curiosidade. Eu vou falar para vocês uma coisa que vocês vão até rir.
eu me preparei para ser mãe. Na minha época, eu sou mais velha, como falei, né? Eu me preparei. Era um desejo que eu queria realizar. E eu não queria ter só um filho, eu queria ter 2. A gente tem essa coisa muito... vem, né, das nossas ancestralidades. A mulher tem que dar conta. Né? A gente tá escrito na nossa testa. Você é mãe, você tem que dar conta. Eu sempre tive uma teoria assim que eu levei muito à risca. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, tá? A gente tem que tomar essa consciência. Eu sempre fui muito voltada. Eu estudei muito para ter filho. E eu criei rotinas, tá? Eu criei rotinas que me facilitaram a vida. Eu voltei a trabalhar com 14 dias. Uau! 2 cesáreas, as 2 vezes. Então, assim, eu criei rotinas, eu me reorganizei, eu tinha um grupo de apoio, sim, mas é aquela coisa, eu usei muito a minha intuição. Eu ouvi horrores, porque tem os palpiteiros de plantão, Nossa, né? como? Muito, eu ouvi horrores, assim, mas eu segui meu coração. E deu certo. Meus filhos são parceiraços, assim, eu me orgulho quando eu falo deles. E é óbvio que eu fui muito exigente com a primeira maternidade, comigo. Né? Eu me judiei muito, assim, e eu tive cenas, assim, que até nós estávamos comentando no carro. Eu já esqueci filho na escola, sabe? Assim, esqueci a mochila. Eu já esqueci filho na escola, da professora ligar, escuta, mãe, você não vai vir buscar seu filho. Já aconteceu aquela vergonha de passar, assim, na frente no mercado, que a criança se joga no chão, sabe? Então, assim, a gente... fica 9 meses com aquela criaturinha na barriga, né? E eu acho assim que essa conexão ela é muito importante a se levar a sério. E o que eu diria hoje para uma mãe é isso: leve em consideração essa conexão. E não leve tão a sério os palpiteiros de plantão, porque cada caso é um caso. Né? Sim. Não adianta. E a gente passa perrengue mesmo. Imagina, já fui pro hospital morrendo, cheguei lá, minha filha já estava boa quando o médico teve que me atender, sabe assim, essas coisas assim que você fica apavorada, né? Que você acha assim que só contigo que está acontecendo e não é, né? A gente sabe que tem vários casos, mas enfim. Deu certo, funcionou, sempre funciona, sempre dá certo, né? Mas a gente passa, é normal e não tem muito o que se fazer. Mas eu imagino que a sua tranquilidade tenha te ajudado muito, né? Porque a gente percebe, até no tom da voz dela, que ela é uma pessoa tranquila. Isso te ajudou no início? E feminina também. Né? Exatamente. Então, como eu falei, eu vou repetir, eu sempre quis ser mãe. Assim, se tem coisa que eu dei certo na vida é a maternidade, sabe? Era uma coisa assim que era... Eu nasci para isso, eu gostava disso, eu nasci para cuidar. Então, para mim foi... Mas não se engane, eu não sou tranquila, tenho sangue alemão, italiano, quando explode, explode mesmo. Mas, assim, essa verdade, eu aprendi... Os meus filhos me ensinaram a verdade da vida. O que é a verdade da vida que eu considero? Eu, na minha casa, eu não minto. Sabe assim, eles me trouxeram valores assim humanos assim muito profundos que eu questionei muito quando essa questão da maternidade. Hoje vivemos eu e mais 2, sou mãe solo, né? O pai mora à distância, mas assim essa coisa da maternidade, ela me despertou um ser humano muito melhor. Eu tenho plena certeza disso. É que a gente tem que ensinar pelo exemplo, né? Então, pra gente que não gosta de mentir, não gosta de falsidade, a gente se cobra essa responsabilidade, né? Não. Ó, eu geralmente olho assim pra minha filha e falo, isso aqui minha filha tem que mudar. Aí eu olho pra mim, meu Deus, é igualzinho eu. Eu não posso falar nada pra ela sobre isso enquanto eu não resolver. Aí eu boto lá uma pendência na minha cabeça, Josiane, tem que melhorar nisso. Muito isso. Só depois que eu posso falar com ela, sabe? E às vezes quando eu erro, e, tipo, eu tenho que falar, eu tô errada, mas eu tenho que falar, eu falo, olha só, filha, a mamãe tá fazendo assim, mas a mamãe não tá certa. Eu vou melhorar, mas eu prometo pra você que vou melhorar, tá? Mas a gente não pode fazer, nem eu nem você, a gente não pode fazer assim, sabe, filha? Entende? Mas essa coisa, assim, a Rafaela foi uma das coisas, assim, quando eu olhei para ela, assim, certas questões que eu achava, eu até quero pedir mãe perdão, porque eu olho, assim, para ela, para minha filha, eu me via, assim, nela, sabe? Sabe aquela fase, né, da adolescência ali, e você percebe, né, aquela, eu sei tudo, e não é bem assim, a Rafaela é uma criança muito tranquila, sempre foi muito tranquila, mas sabe aquela fase, assim, de
de ela muito querer ser independente, muito independente. Então é muito engraçado, assim, porque você se enxerga. Ah, e você se vê nela. Muito. E você falou uma coisa muito assim, interessante da questão intuitiva. Sim. E essa questão da intuição, eu acho que está muito conectada à nossa mulher selvagem, né? Sim. E eu, sinceramente, fui olhar as receitas, que nem você disse, né? Tem muitas receitas, a gente vai pesquisar, tem receita para lá, receita para cá, faça assim, faça assim, tem esse método, tem essa metodologia. E eu, na época de introdução alimentar, né? Vou dar um exemplo da introdução alimentar. Tem várias metodologias de introdução alimentar, né? Não sei se você conhece. Hoje tem o BLW, tem aquele outro que você ajuda, né? Introduz ali com a colherzinha, você dá com a colherzinha, tem um outro da papinha, tem vários, né? O que eu fiz? Eu misturei tudo. Eu falei, para esse alimento, eu vou fazer assim. E, cara, eu fazia um negócio bizarro. Eu sujava a boca dela com a comida que eu queria que ela experimentasse. Porque eu sabia que estava gostoso, sabia que era bom para ela. Bom, se ela gostar, eu continuo dando. Se ela não gostar, eu respeito. Bebezinha é isso, né? Mas, quer dizer, se for uma metodologia que eu criei, né? Se tivesse uma câmera filmando e mostrando aquilo, não ia ser exemplo pra ninguém, né? Porque eu ia lá e fazia assim, a boca dela com a colherzinha. Aí ela experimentava e tal. Mas foi uma coisa que surgiu da minha intuição. E eu acho muito importante a gente falar aqui, né, sobre essa questão do retorno à mulher selvagem. Porque, de uma forma, eu acho que a gente precisa trabalhar essa consciência, porque isso acontece, inevitavelmente. Eu acho que é uma coisa que acontece. Como a gente vive nos tempos de hoje, a gente perde essa consciência de que isso acontece. Cara, como que eu tive aquele time, assim, aquela coisa assim de, não, agora eu vou fazer isso, assim, 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 e eu vou usar um pouquinho disso, aquilo outro, e criei a minha própria metodologia. Você entende? Então, acho que se a gente tivesse mais consciência de que, do que está acontecendo com a gente nesse período, né, eu acho que a gente fica muito retorno à mulher selvagem, né? Eu despertei uma leoa em mim quando a minha filha nasceu. Muitas coisas mudaram comigo. Eu não aceitava mais certas coisas, entende? O que eu queria, e eu comecei a ser muito mais direta, entendeu? E um pouco ignorante em certas coisas, por causa que, cara, a gente fica sem dormir. Cara, olha, sério, eu lembro nitidamente de um dia só, já vou deixar você falar, não, tá, Adri? Fique à vontade, imagina, estamos porque conversando. eu lembro nitidamente de um dia que eu fui no mercado, e daí, nesse dia, cara, eu tava, assim, muito, assim, só o pó da gaita, como o pessoal fala aqui, né? Daí, a Caixa, cara, ela tava com muito mau humor, entendeu? Aí eu virei pra ela, eu pensando assim, e eu super simpática com tudo aquele... Eu falei, cara, se ela soubesse o quanto eu dormi, tudo que eu passei, aonde eu tô morando agora, será que ela ia me tratar com esse mau humor mesmo, às vezes por nada, sabe? Tipo isso. Então, só uma historinha para ilustrar aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da ancestralidade, sabe? A mulher selvagem, né? Porque a gente é mãe nos tempos atuais, passa por toda uma transformação ali biológica no nosso corpo. Eu acho que a gente puxa muita coisa do inconsciente coletivo. Você está entendendo a viagem que eu estou falando? Tô tentando. E a gente quer lidar com as coisas e a gente acha que tem que lidar com tudo como a mentalidade da nossa atualidade. Mas não é assim. Tipo, a gente não quer receber visita, as pessoas querem visitar. E a gente acha que está errada por não querer visita. Entende? Tá entendendo? Fala um pouquinho dessa coisa aí da nossa mulher selvagem que desperta. É isso mesmo ou é coisa da minha cabeça? Não, é que é o instinto, né? A gente é nossa cria, entende? Então você quer fazer tudo aquilo que você acha que deve fazer para proteger seu filho, sua filha, né? E isso tá tudo bem. Entende? A questão maior é que a mulher, no processo evolutivo, ela foi educada para servir, ela foi educada para cuidar. E nós, não faz muito tempo, nós estamos no mercado de trabalho na ativa.
Antes, no passado, não muito tempo, a mulher ela só cuidava da família, do marido, era esse o papel. Então, hoje, por que você fala que você estava, eu não dormi, eu não sei o quê, tá ok, beleza, não dormiu por quê? Porque talvez você esteja assumindo muitos papéis. Você percebe que a gente está num processo de transição? Sim. Que a gente assumiu tudo. Eu sou mãe, eu tenho família, eu tenho casa, eu dou conta do meu trabalho, e eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma pessoa bonita, e eu quero estar bem, eu quero malhar. Eu quero malhar, eu quero ser, né? Eu faço o sorteio do dia, entendeu? E tá tudo bem. Porque se você conseguir fazer 50% de tudo que você se responsabilizou, tá tudo bem. Porque se você não deu conta hoje, amanhã você dá. Entende? Até aquilo que você falou da louça, né? Que eu falei pra você da louça. Eu era neurótica. Eu era daquelas que eu passava a mão assim e olhava assim. Eu era super. Já fui tudo isso. Então, assim, hoje, como eu falei, hoje o meu grupo de apoio são meus filhos. Porque eles aprenderam, eu ensinei desde pequeno, né? Entendeu? A gente brilha os olhos. Entendeu? Por quê? Porque na minha casa os móveis eram assim, de baixo era tudo de plástico para eles pegarem. Eles sempre arrumaram suas camas do jeito deles, entendeu? Depois eu ia lá e arrumava. Mas esse conceito do ensinar no dia a dia, da responsabilidade com o seu mundo, sempre, uma frase lá em casa, o seu mundo é seu quarto. Se você não sabe se cuidar seu mundo. Então, assim, são coisas que você vai... Mas tem que ser... E uma das coisas que eu sempre coloquei para os meus filhos é a leveza do realizar o trabalho da casa. Sabe? Isso aqui, então, é um peso. Então, onde eu quero chegar? A gente tem que entender que o mundo mudou. Mudou tudo. E não faz muito tempo. Então, por isso, essa mentalidade que a gente tem hoje, que tudo é muito caótico, que eu tenho que dar conta de tudo, que, meu Deus do céu, que não sei o quê. Eu já cansei de olhar para minhas roupas todas que estão lá e falar assim, hoje sou eu e não vocês. Fica aqui, depois amanhã eu resolvo, entende? Quando eu falo um monte de receitinha, porque dá pelo Feng Shui não pode ter bagunça, pelo não sei o que não pode isso, e a gente, né? Entendeu? Então, assim, é a questão da tua qualidade, né? Emocional. Entendeu? Porque senão você fica, como você falou, na capa da gaita, na verdade, Caramba, agora a gente chegou num insight aqui muito, muito chave, assim, né? Para isso que a gente está falando aqui hoje, eu acho que é o maior ganho. Vamos lá. Gente, a gente estava falando de prioridade, na verdade, né? E, tipo assim, de tudo aquilo ali que a gente pegou e elencou. É bacana. Pô, ter a casa arrumada, bacana. Ter meu guarda-roupa arrumado por cores. Top. Entendeu? Caraca, eu consegui. O dia que eu consigo dobrar as minhas calcinhas, botar um negocinho dentro do outro, um negocinho assim, e enfileirar, cara, esse dia é o dia da glória, entendeu? Mas assim, eu sempre elenco isso aqui, se vocês quiserem aprender, só isso aqui comigo, gente, já ganhou o dia. E é a mesma coisa que a Adri está falando, eu acredito, né? É a prioridade. Eu sou a prioridade primeiro. Né? A criança é a prioridade primeiro em relação a todas essas coisas, né? Posso te corrigir? Fala lá. Vou te falar uma coisa que é muito séria e demorou muito tempo para eu aprender. Muito tempo demorou para eu aprender. Você é prioridade. Filho, ele fica feliz quando a mãe está feliz, quando você está bem, o teu ambiente fica bem, você é o cerne, sabe? E aí o que acontece? Sabe aquela historinha da máscara do avião que quando cai, você tem que ser o primeiro? Sim, mas é por isso que eu falei eu primeiro, depois a criança. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que entender. A gente demora para entender. Uma mãe feliz, o ambiente da casa é bom. Não, mas isso aí eu vivo lá em casa, amiga. Pode ter certeza, eu vivo mesmo. A Duda, às vezes, ela fala assim, mamãe, só para você ter uma ideia, mamãe, você não come o biscoito todo, não. Porque ela sabe que se eu estiver com fome, às vezes, se ela deixar o pacote de biscoito comigo... pecado da criança. Mas é isso, é a prioridade. Tipo assim, né, igual você falou, entre a roupa e eu... Tipo, o tempo que eu vou gastar para dobrar a roupa, se eu tiver o mesmo tempo para eu ir para academia e eu gerar bons hormônios para mim, eu vou para academia, cara. Ou, entre a roupa e eu assistir um filme para mim dar uma clareada na minha cabeça, relaxada, eu vou assistir o filme, entendeu? Eu aprendi isso com a minha mãe, porque minha mãe tem 500 anos já, né? 80 anos. Minha mãe me criou, né? E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com a minha mãe, sabe? A priorizar eu,
Tipo, eu tenho que estar bem. Eu não deixo de tomar um banho ou fazer alguma coisa para mim, sabe? Para poder fazer coisa de casa ou fazer outras coisas. Então, tipo, eu tô bem, aí sequência, né? Criança tem que estar bem, aí depois vai a casa, ou não, cachorro, né? Os bichos, depois a casa. Então, mas trabalho, tem tudo isso. Mas essa coisa que você falou da ancestralidade, daí o que acontece? Fala. A gente abraçou tudo isso e agora está na hora da gente começar a soltar um pouquinho. Aham. Né? Nossa, eu tenho muita coisa para aprender com vocês, gente. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu não faço nada direito. Eu não consigo dar conta da minha filha. Eu não consigo dar conta do meu trabalho. A gente vai falar disso hoje. A culpa é uma coisa séria. Vocês estão falando, estou pensando, eu falei, meu Deus, eu tenho muita coisa para aprender, porque às vezes eu termino o meu dia, eu não troquei meia dúzia de palavras com meu marido. Porque o tempo que ele chegou em casa, minha filha quer atenção, eu vou terminar as coisas que eu não consegui fazer durante o dia todo. Quando eu chego na cama, eu tô exausta. Eu quero deitar, dormir e a gente não conversa. A gente, né? E eu tenho muito dessa coisa de eu tenho que dar conta de tudo. É isso que eu tenho que melhorar em mim. Um dia deu para conversar com o marido? Conversa com o marido. Um dia deu para dar mais atenção para a filha? Deu mais atenção para a filha. Outro dia deu para cozinhar? Entendeu? Igual ela falou, vai elencando. Um dia você sorteia. Né? Eu durmo muito com essa culpa. De falar, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer nada direito. Hoje eu não dei atenção direito para minha filha. Hoje eu não consegui fazer meu trabalho com excelência. E aquilo vai um dia após o outro, né? E isso que vocês falaram agora é muito legal. É primeiro eu, gente. Eu tenho que estar bem pro ambiente tá bom, né? Sabe por quê? Você trabalha melhor. Porque você tá leve. Ó, gente, por isso que eu falo, ó, a culpa, a mentira, elas ocupam o espaço na cabeça da gente. Por exemplo, quando eu falei da mentira, eu guardei uma mentira, eu tenho que guardar essa mentira por quanto tempo na minha vida para poder justificar ela. Então, para mim, ocupou espaço, tchau. Agora, essa questão da culpa demorou muito tempo para eu entender. A culpa ocupa muito espaço na cabeça da mulher. E ela é cumulativa. Hoje eu estou culpada porque o almoço não ficou legal, eu estou culpada porque eu não atendi direito meu filho, eu estou culpada. E sabe o que acontece? A gente é humano. E se você não passar para o seu filho, para sua filha, que você é humano, que hoje não deu e está tudo bem, amanhã eu vou fazer de novo... Porque senão você também passa uma mensagem que eles também têm que dar conta de tudo. Sim, eles aprendem pelo exemplo sempre, né? Então, tipo assim, é aquela reflexão. Você quer que a tua filha faça o mesmo caminho mental que você, fique com o mesmo peso? É verdade. Né? Então, e essa coisa, a questão até da saúde, né? Porque daí, assim, às vezes você se dedica a determinada área da tua saúde, vai lá pro beleléu. Aí, ou também a questão de... Enfim, são vários. E isso é muito... Eu acredito, assim, muito de pessoa para pessoa, de histórico para histórico. Essa questão do teu sistema que você foi criado, que você foi educado, o que você ouvia quando você era criança, como que deveria ser. E a verdade é o seguinte, tua família, tuas regras. Entende? De acordo com a tua realidade, de acordo com o teu momento de vida. Eu já mudei muito, as minhas regras lá em casa mudaram muito já. Eu já passei por muitos processos de vida e é permitido reformular, é permitido rever, é permitido voltar atrás e mudar. Ó, não deu certo aqui, vamos tentar por aqui, por ali. Porque aí você tem realmente essa possibilidade de até... conforme os filhos vão crescendo, de participar desse processo e entender. Porque tu percebe que as pessoas estão entristecendo e adoecendo por muita expectativa. É terrível, né? Comparação, né? Exatamente. E tudo mais. Ontem mesmo eu estava na mesa, eu uso muito esse momento da mesa, né? Da refeição para conversar com a minha filha. Até a tal da Dev Taitos, não sei se vocês conhecem, é uma ministra aí, evangélica, maravilhosa, assim. Ela tem um livro que ela escreveu, ela fala assim, desse momento da mesa. Né, conta toda a parte histórica, não sei o quê. É muito lindo, assim, sabe? E daí eu tenho esse valor, sabe? De ter o momento da refeição, assim, é sagrado, assim, para mim. Então, aí, tipo, tem algumas regrinhas. Não pode ficar mexendo no celular e tal. A gente tenta, né? Mas nós duas somos bem viciadas, né? E daí eu, conversando com ela, eu falei assim, filha, olha só. Tá vendo esse prato aqui? Se eu comparar esse prato com esse prato... a gente vai chegar à conclusão que um deles não é legal. Esse aqui tem um defeito, né? E o outro é muito melhor. O que a gente faz com um prato que está com defeito? Joga fora. Agora, se eu pegar e comparar uma pessoa com outra pessoa, você vai fazer o quê? Vai jogar fora essa pessoa? Falei, se você se comparar com alguém, você vai se jogar fora? Não. Falei, claro, não tem como comparar uma pessoa com uma outra pessoa.
cada pessoa é única, você é única. Daí fui, né, enfiando na cabeça dela, você é única, entendeu? Não tem ninguém como você, e tal, né? E programando a identidade dela. Só que a gente lá atrás, a gente foi programado, N programações, igual ela falou, né? O que você ouviu quando você era criança, isso aí foi uma programação mental. E vai rodando tudo no automático ali. Lá na minha casa, o meu pai é caminhoneiro, né? Então, quem dava conta de tudo era minha mãe. Né? Ele nunca estava nos momentos mais importantes da nossa vida, era sempre ela. Então, acho que vocês falando, eu fui lembrando que eu acho que eu trouxe um pouco disso para minha vida de adulta, né? Poxa, mas se minha mãe cuidou de mim, cuidou do meu irmão, passou perrengue pra caramba e deu conta de tudo, eu vou dar conta também. E essa mentalidade que a gente tem que mudar para passar para as nossas filhas, para os nossos filhos, né? Que não é bem assim. Né? Hoje eu vou dar conta de uma coisa. Não precisa, na verdade. Ela passou por isso tudo porque qual a alternativa que ela tinha? Ela não tinha alternativa, né? Ele precisava trabalhar para trazer o nosso sustento. E ela era o nosso suporte o tempo todo, full time, né? E eu acho que eu trouxe um pouco isso para minha vida de adulta, para minha vida de mãe, né? E se a gente não alterar um pouquinho essa forma de ver as coisas, a gente vai adoecer, a gente vai ficar doente muito cedo. Vai no automático. Né? Vou tirar uma frase aqui de mãe. Na volta a gente compra. Quem que fala? Quem nunca? Acontece muito. Eu procuro não mentir pra minha filha, sabe? E daí é muito engraçado que ela vê nos videozinhos, né, as encenações das bonecas lá que eles fazem, aqueles vídeos no YouTube. E aí eu falo, filha, quando a gente voltar. Aí ela acha que é mentira. Porque ela vê nos vídeos, né? Eu falo, filha, como assim, filho? Se eu falei que eu vou comprar. Ou depois eu compro, né? Também eu falo muito pra ela, agora não dá pra mamãe comprar. Aí ela acha que é caô meu, cara. Acontece, não, acontece. Gente, agora eu quero mandar um beijo pra Érica, da Ousada Boutique Sensual. Gente, se você quiser ganhar 10% de desconto na Ousada, tá? Entrega para todo o Brasil. É só você mandar um WhatsApp para Érica e falar o código ANIMA10, tá? E eu vou falar o WhatsApp, 941 9712 1895. 9712 1895. Eu fazia muito isso quando era criança, né? Eu ficava repetindo na televisão. Então, Ousada Boutique Sensual. Obrigada pelo patrocínio, Érica. Um beijo. E, gente, vamos aproveitar esse desconto aí. 10% é muito bom, hein? Queria falar nada pra vocês, não. E voltando aí, gente, vamos fazer uma ponte, então, né, pra nós, mulheres, pras nossas amigas que estão nos ouvindo, dessa crise materna ali, que, na verdade, acho que é uma crise de identidade, né, que a gente entra ali, porque eu acho que muda muito, assim, a gente, né? Depois que a gente vira mãe, é tipo, eu, Josiane, mãe agora, cara. Tipo, é outra pessoa, né? Eu costumo brincar que eu virei gente depois que eu virei mãe, sério. Porque aí a gente já não vive mais só pra gente, o nosso propósito de vida automaticamente muda, né? A gente que realmente é comprometido com a maternidade, né? E daí eu queria falar sobre energia feminina, sobre culpa, né? E contar um pouquinho das nossas experiências, de como que a gente se reconectou, né? Como que foi esse momento de se reconectar, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, né, para minha amiga Adri. Como se manter feminina e curtir a maternidade em meio a tantos desafios? Isso vai ser difícil. Eu acho... eu aprendi fazendo. Você tem que tirar um tempo para você durante o dia. É crucial, sabe? Nem que seja para respirar. Tomar um banho, né? Sabe, assim, fazer um chá. E isso é uma das coisas que você se senta. Sabe aquela coisa... Agora eu vou respirar por mim, só por mim. Voltei, nem que seja. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu não consigo nem tomar um banho direito, etc. e tal. Aí vai dizer e vai voltar naquele lugar onde eu posso chegar e falar assim, no caso dos casados, né? Meu querido, por favor, eu quero tomar um banho. Você, por favor, sabe? Se vira. Quantas vezes eu entendeu? falei, né? Ou então, eu consegui, porque, como eu falei, eu me preparei, eu estudei para ser mãe. E eu consegui criar a rotina muito cedo com os meus filhos. E, assim, uma rotina muito natural, né? Eu tinha, assim, eu criei
eu usei umas ferramentas que me ajudaram muito, assim. Tipo o quê? Dá dica pra nós. Por favor. Então, eu conversava, desde a barriga eu conversava com os meus filhos, sempre conversei. E à noite eu conversava quando eles dormiam, eu conversava com eles, eu abençoava, eu falava que eles eram tranquilos, e as minhas crianças nunca foram crianças assim, uau, sabe? Crianças normais, né? Mas nunca foram assim aquelas crianças terríveis. Conversava muito no período da noite e assim quando eles estavam dormindo, assim. Então eu consegui criar rotinas, porque assim eu entendi os meus filhos, tá? Meus filhos, não estou falando que é regra, a minha experiência eu estou passando para vocês. Os meus filhos, quando eles tinham uma rotina, não precisa ser aquela coisa caótica, engessada, não, né? Mas assim uma rotininha é legal. Então eu conseguia colocá-los na cama 9 horas da noite. Ah, sim, eu fazia isso também. Então, das 9 às 10h30, das 9 às 10, esse horário era meu. 1 hora era minha, daquele dia, para eu me recompor, para eu me refazer. Eu sempre praticava, fazia, às vezes, eu entrei numa fase de meditação, porque eu realmente fiquei muito nervosa. Que tudo. Essa questão do hormônio mexeu muito comigo. Eu amamentei meus filhos. Então, assim, nossa, foi uma loucura. A minha vida mudou, porque antes era tudo para mim. Eu fui pro médico com enxaquecas horrendas, e eu perguntei para ele, daí eles achavam que eu estava com depressão pós-parto. Daí eu falei assim, gente, eu não tenho depressão pós-parto. A vida toda era minha, não é mais. E dói, né? Isso dói, gente. Aí sabe o que ele me receitou e eu uso até hoje? Vitaminas. Porque uma mãe não se alimenta em horário adequado, não dorme direito, não faz nada. Tomava vitaminas. Então, assim, são essas coisas. Quando o seu filho está te dando um certo trabalhinho, conversa com ele à noite quando ele está dormindo. É programação mental isso, né, gente? Com amorosidade. Cientificamente comprovado. Com amorosidade. Sempre fiz muito isso. Música clássica para eles dormir, que eu sempre coloquei. Quando eles eram bebezinhos, assim, colocava. Para ter um ambiente de tranquilidade, de calma. Mas e a tua reconexão, você acha, então, que essa prioridade do teu tempo Sim. foi fundamental para você se reconectar com você? Sim, foi porque aí eu comecei porque você começa a olhar para o teu corpo, né? Não é mais o mesmo, mas você começa a entender que você, sim, é mulher também, né? É um momento de meditação, né, que você fazia. É um autoconhecimento, né, de você entender e se perceber mulher, né? Se perceber mulher, querer se cuidar mais, querer sair dessa coisa desse mecanismo, né? E é um processo de transição, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, não é uma regra. São várias etapas, na verdade. Não é uma regra, depende muito do histórico, depende da família, depende da sua mãe, depende do que você viveu. Eu tenho um exemplo de mãe maravilhoso, que sempre foi muito, assim, do trabalhar, do buscar. Então, assim, para mim aquilo foi natural, sabe? Não foi uma coisa pra assim. E para tia? Que a tua já tem 4, né? A minha tem 4 anos. Na verdade, hoje ela ainda é bem dependente de mim, do pai, né? Mas o meu processo, ele foi contínuo, assim, não foi uma chave que virou dentro de mim, foi com o tempo mesmo. Eu tentei criar rotina, sabe? Vou confessar pra vocês que eu cheguei a comprar curso pra colocar na cama, pra fazer dormir a noite inteira. Mas eu li livros também. Não, eu tinha um livro que era uma bíblia do lado da minha cama, né? E comigo, infelizmente, nada funcionou. Mas o meu processo foi gradativo. Conforme a gente foi saindo mais, porque eu ficava muito dentro de casa, né? Então isso também me deixava muito nervosa, estressada. E conforme ela foi crescendo, a gente, né, dava uma voltinha no parque, daí a gente começou a dar uma volta num condomínio lá perto de casa. Aí a gente começou a sair pra almoçar, e aí eu fui descobrindo que eu tava viva ainda, né? Que eu não tinha morrido por causa da maternidade, daí né? a gente se arruma pra sair, né? Daí você tem vontade de passar um batonzinho pra sair pra rua, né? De passar um lápis, colocar né? Tirar o pijama. Que eu não sei se vocês chegaram a viver essa fase, ou se vocês já repararam que eu vivi uma crise, mini crise, assim, tipo assim, caramba, eu tenho que voltar ao meu sensual, eu tenho que voltar ao meu negócio, assim, da mulher, né? E daí eu tentava, né, me expressar de alguma forma. E aí eu reparava, né, as mulheres que tinham acabado de ter filho também, que aí pega e mete aquela sainha, mini saia, um salto, alguma coisa. Eu acho que é um grito da gente querendo voltar, né,
pô, não é possível, eu não sou só essa mulher que fica com o peito para fora amamentando, com essa roupa aqui, entendeu? Né? Não dá vontade de nada com ninguém. E é tipo um grito mesmo. Por isso que esse tema foi bem, assim, visceral, assim. Tipo, virei mãe, mas ainda tô viva, gente. Não morri, não. Né? Mas eu acho, assim, que é de momento a momento, de pessoa para pessoa. Ele acontece naturalmente. Eu acho, assim, ainda mais com tanta incentivo nas redes sociais, né? Isso é uma coisa... Eu acho que até tem acontecido mais rápido. Eu tenho a impressão né? agora, assim, pelo meu momento de vida, sabe? Porque... qualquer lugar que você olha, a mulherada tá toda linda. Eu nunca vi tanta mulher mais bonita nesse mundo, assim, parece que é todo mundo perfeito, né? Que você olha, que você percebe. Então, como eu disse, eu tenho um olhar, para mim, beleza é uma coisa assim, de particular de cada um. Mas assim, eu acho que agora tá sendo mais rápido até. Mais rápido, né? Agora, uma coisa que eu acho que prevaleceu aqui entre nós três foi que nós nos conectamos com essa mulher selvagem. Entendeu? Intuitivamente, assim, naturalmente, sabe? E ninguém disse isso pra gente, né? Eu acho que isso aí foi uma coisa que aconteceu com todas nós, acontece com todas as mulheres. Só que isso não é falado, né? Porque não é comercial, ninguém ganha com isso. Né? Mas essa questão do coletivo a gente traz, né? O histórico coletivo a gente traz com a gente. Mas tem uma coisa que você comentou que hoje é mais rápido esse processo da mulher voltar a ser mulher depois da maternidade. Eu vejo assim, tem muitas blogueiras hoje, né? Tem gente que acompanha demais essas blogueiras e a mulher acabou de ter filho, uma semana ela já tá magríssima, assim, se ela não tem uma gordurinha nenhuma no corpo. Eu não sei até que ponto isso é bom pra gente que segue, sabe? Porque daí você coloca um padrão na tua cabeça que você tem que seguir aquele padrão. E eu não sei se é bem esse o caminho, né? Olha, claro que você tem que voltar a ter o teu lado feminino mais padrão, esses padrões de, ai meu Deus, tive um filho ontem, hoje eu já tenho que estar perfeita. Eu nunca gostei muito dessa ideia, sabe? Eu, sinceramente, vou até tirar meu relógio pra me ficar mais à vontade pra falar sobre isso. Eu acho assim, eu acho que antes da gente ser mãe, a gente era uma pessoa. Tipo, eu era uma pessoa. Depois que eu virei mãe, eu sou ainda aquela pessoa, ainda tenho a minha essência, ainda sou aquela... Mas a gente muda. Muito. Não tem como, sabe? Muito. Não tem como. A gente vira outra... Cara, a gente tem outra fibra pra vida, a gente tem outra fibra pra fazer as coisas. Né? Eu falo fibra porque é a referência da musculação, né? Sim. Que você vai lá, faz a parada no músculo, aí estoura a fibra e aí, quer dizer, teu músculo muda completamente, não é mais a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, não tem essa coisa de você voltar. Quando que você vai voltar ao seu corpo? Não vai voltar. Cara, a minha cicatriz está aqui ainda, desse tamanho. A minha pele eu tô tratando, tem a flacidezinha, mas eu aceitei meu corpo, entendeu? Mas é isso que quando eu quis me referir, eu quis dizer assim, no sentido assim, existe um incentivo natural da mulher voltar ao trabalho, voltar a isso, voltar aquilo, voltar aquele outro, que a coisa vai é como se fosse, sabe assim, vai voltando já tem uma pro caminho, dança natural, entendeu? já, Sabe? mas... E essa coisa intuitiva, essa questão da mulher selvagem que você se refere, essa questão da feminilidade dela, da questão da própria sexualidade, né? Eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa, isso é muito particular. O que é bom para você não é bom para você e nem para mim. E quando eu falei em beleza, para mim, a beleza é a pessoa em si, ela tá bem, ela tá feliz. Para mim, isso é beleza, ela sabe? se reconectar com ela mesma, exatamente. Né? E daí vem... não essas... Porque a pessoa, a mulherada tá sendo mutilada, padrões, né? Padrões. Esses padrões são tudo umas... porcarias, né? Porque horário. 4 horas da tarde. O horário não pode falar. E é por isso que eu falei, né? Dessa questão assim, vou voltar. Voltar o quê? Né? Mudou, é mãe. E agora você é mãe, cara. Entendeu? Agora não é voltar, agora é só vai. Só vai. Eu acho que é você se redescobrir. É um processo de você agora como que eu me visto nessa... acontece muito isso, sabe, comigo. Eu estudei artes visuais. Então, essa coisa da expressão com o visual tem muito significado, assim, para mim, né? Então, nas artes, a gente vê muito isso. Então, a beleza, para mim, na minha cabeça, tem muito conexão com essa coisa de você se expressar.
Então, tipo, o que eu quero dizer com a minha roupa, né? Como que eu tô me sentindo com a minha roupa? Ela reflete quem eu sou, né? O jeito que eu vou me maquiar, ou o meu cabelo, né? Então, tipo assim, é muito mais profundo do que simplesmente você ir lá e colocar, meter um shape, meter um padrão, né? Sim. Acho que é isso, é um processo de autoconhecimento da nova eu. Que não é de uma hora para outra, né? Não, é um processo gradativo, assim, aos pouquinhos você vai se aceitando, né, que agora você não é mais aquela que você era antes, agora você é uma outra pessoa, mas tem que ser uma versão melhor para você e para tua filha, para os teus filhos, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Um processo de Mas evolução. no próximo vocês vão aliviar. Eu não acho que eu não quero o próximo, não. Com certeza, vocês vão aliviar. O segundo filho, ele fica mais leve. É o que mais leve. dizem, Eu imagino. Né? Todo mundo fala que o segundo Eu é mais imagino. tranquilo. Eu não ficaria tão louca com o quarto. Eu já colocaria logo para dormir comigo, para eu poder ter meu noite de sono, entendeu? Eu pegava e minha filha, eu amamentei ela, né? 500 anos ali, né? Até 2 anos e 4 meses eu amamentei minha filha. Eu já botava ela ali do meu lado, ela mesmo tirava o peito dela, ela mesmo mamava, ela mesmo parava de mamar, virava pro lado dormir, ela mesmo se resolvia na vida dela. Aí eu passei a ser feliz de novo, né? Quando eu parei de ler um livro, eu falei assim, não, agora eu vou fazer do meu jeito. Já tentei fazer do livro, não deu certo. E assim, meninas, como superar a culpa de fazer as coisas para si e pedir ajuda para ser mais feminina, porque a feminilidade ela tem a ver com essa coisa da leveza, tem a ver com a coisa do saber receber, com a receptividade, tem a ver com isso. Eu vou falar. Fala, menina. Quando eu entendi que eu estava educando uma mulher, eu senti essa responsabilidade. E quando eu percebi me educando um menino, eu também senti essa responsabilidade. Porque, veja, a gente reclama, né? Como eu falei, é um processo histórico, enfim, são padrões. Mas, assim, os homens não estão acostumados a ver a mulher se cuidando. A maioria. E quando eu entendi que eu queria que o meu filho entendesse que a mulher dele ia precisar disso, que minha filha ia entender que ela ia precisar disso, e aí eu comecei porque é o exemplo que educa, entendeu? Então eu percebi isso, eu quero que a minha filha seja feliz, eu não quero que ela responda a um padrão, então eu quero que ela perceba que eu me cuido. Na minha casa, a gente tem assim, a gente não tem televisão na sala, cada um tem seu espaço, a gente se reúne, a gente conversa e tudo mais, e essa coisa de você ter o seu tempo, cada um o seu tempo. As pessoas não estão acostumadas a ficarem sozinhas e ao mesmo tempo felizes. E felizes, isso. Tipo, eu preciso de alguém do meu lado, porque senão eu tô sozinha, olha só, eu tô sozinha. Nossa. A maior dificuldade das pessoas. Então, assim, eu entendi isso. Não sei em qual momento eu entendi isso, mas eu entendi isso. A responsabilidade que o meu exemplo ele ia transparecer para minha filha. Eu quero que a minha filha seja feliz. Eu quero que ela aprenda a ter o momento dela, entendeu? Que ela seja boa profissional, que ela tenha um cara legal do lado dela, se for o caso, uma cara, tanto faz para mim, mas assim, que ela saiba. Olha os olhos cheios de gente, eu sou derretida, eu me derreto. E o meu filho também, entendeu? Que ele possa chegar e contar comigo e entender o lado feminino, sabe? Que a mulher ela é isso. A também mulher nisso. a gente é um transitar hormonal. Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô, hoje eu tô feliz, ó, hoje eu tô emotiva, ó, já chorei e tal. Sim, mas é assim, isso. a gente é isso. E falar disso numa época era muito complicado, porque o mercado de trabalho todo ele foi feito para os homens. A mulher não funciona nesses horários. Por que tem tantas empreendedoras criando seu próprio negócio, fazendo? Porque a gente não responde a um mercado masculino. A gente tem os nossos horários, eles funcionam diferente. Sim. A gente funciona diferente, a gente é mulher. Perfeita. Perfeito isso. Nossa, ela falou muito assim, muito que eu acredito também. Mas aí a pergunta era assim, sobre a culpa mesmo, sabe? Como que você superou essa culpa de fazer? Como que eu superei essa culpa? Quando eu entendi que era importante ela me ver me cuidando. Ah, entendi. Quando ela me percebeu, quando eu me vi que eu estava dando um exemplo, que ao eu me cuidar, eu estava ensinando ela indiretamente a se cuidar. Pelo exemplo. Pelo exemplo, porque a gente educa mais pelo exemplo do que não.
Eu não sei se eu superei essa parte da culpa ainda. Acho que eu preciso ainda fazer uma terapiazinha para superar. Vou te falar, joga tudo fora. Eu vou ter que trabalhar isso em mim. Não, joga tudo fora, não te ajuda em nada, não agrega em nada. É Culpa verdade, nunca, só atrapalha, gente, né? não agrega em nada. Amiga, sai correndo na rua. Gente. Não agrega em nada. Então é isso, eu entendi que eu não precisava me sentir culpada quando eu percebi que eu estava educando uma mulher. Pelo seu próprio exemplo. Exatamente. Entendi. Gente, o nosso tempo acabou. Que pena. Infelizmente. Sério? Aham. Conversaria aqui por mais umas 3 horas bem tranquilas, né? Ai, que tudo. Eu amei também, achei maravilhoso, né? Eu espero que seja assim, sirva, né? Para as pessoas, para as mulheres principalmente, e para os homens também, né? Para entender esse universo, que ele é caótico mesmo, gente. Mulher é isso aí mesmo. A gente é caótica e tá tudo bem. Exatamente. Gente, um beijo para as mulheres mães que estão nos assistindo. Obrigada. E olha, compartilha aí com uma amiga, tá bom? Que esse conteúdo acho que vai ajudar muito todas elas. E, hoje tô até com dozinha de me despedir. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Ânima.